cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a condição dos indígenas aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina e no Brasil. Para falar sobre este assunto, as nossas convidadas são as estudantes Nandjá Shirley da Rocha, do curso de Odontologia, e Jussara Inácio, do curso de Direito, aqui da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. É porque a Universidade Regional de Blumenau é a FURB. Bom, estamos trazendo a temática indígena para o programa não só porque no dia 19 de abril marca o Dia do Índio, mas porque precisamos desconstruir as histórias que foram contadas, inclusive em sala de aula, sobre os povos originários deste território. Hoje não se fala que estes povos pertenciam a 305 etnias diferentes no Brasil e falavam 274 línguas. Precisamos dizer que cada uma dessas etnias é diferente em suas culturas e hábitos. Alguns costumes se assemelham, mas não são iguais, como o cinema americano quis fazer crer. Aliás, a denominação de índio imposto pelos europeus que não descobriram o Brasil e sim invadiram, na realidade são tupinambás, guarani, pancaruru, tuxá, mandacuru, yanomami, xocô, cariri e aqui na nossa região os xoclens. Mas vamos começar a nossa conversa explicando por que os indígenas não são iguais. Vou começar aqui começar a nossa conversa com a Nandjá. Nandjá, primeiramente, boa noite. Boa noite. Obrigado por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Gostaria que você começasse explicando por que, do modo geral, os indígenas não são iguais. Eu acho que cada tribo, cada etnia, ele tem o seu costume, a sua cultura diferente, né? Uhum. Particular. Que isso é mantido nos anos que vão vindo, vão cultivando seus costumes, né? Passando de pai para filho. Porque está muito no imaginário, sobretudo do brasileiro, que índio é tudo igual, né? Isso, é verdade. Só que a única coisa que os índios são todos iguais é que eles são persistentes, né? Uhum. Isso eu posso dizer, que a gente está ainda nesses anos que é considerado, assim, democrático, né? Uhum. A gente ainda está brigando por causa de terra, por causa de preconceito. Reconhecimento, respeito. Uhum. Sobretudo respeito, né? Respeito. Uhum. Então a gente ainda está brigando para ter o nosso espaço na sociedade branca, né? Uhum. Bom, boa noite, Jussara. Boa noite. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate também. Obrigada pelo convite. E eu vou, seguir nessa mesma linha, te perguntando por que os indígenas também, o teu entendimento, não são iguais? Como você falou no início da tua, na tua conversa, na tua fala, são 305 etnias, né? Essa é a aproximação. E línguas diferentes. Então, não são só o estereótipo, que também seria diferente, né? Porque cada etnia tem as suas características de cultural, questão da religião, de costumes e alimentação, até porque uns estão inseridos na parte litorânea, outros em outra região do Brasil, então a alimentação muda, então tudo muda, todos os contextos mudam, né? Todos esses contextos mudam. Então a língua muda e a forma, a vivência
Então tudo é diferente, tudo muda, o movimento das etnias são diferentes. Então tem que ser respeitado, né? Porque nós não somos índios. A Nandiá é Xoclen e eu sou Caigangue. Né? Então nós somos diferentes de fisionomia, de tudo, nós somos diferentes. E porque quando se fala, e aí é a questão do estereótipo mesmo, né? Quando se fala de indígenas, vem essa imagem, aliás, vem aquela imagem americana, né? Que se construiu do índio americano, sendo perseguido, inclusive, né? E sendo visto como bandido. E que no Brasil persiste, inclusive, esse estereótipo e esta imagem, né? Vocês, quando vêm, né, fazem parte dessa cultura branca, estudando numa universidade branca, né, como vocês pensam em desconstruir este estereótipo? Vou começar com você aqui, Jussa. É porque entra pela questão da educação, né? Sim, mas isso se dá já da educação infantil. Né? Não necessariamente na universidade, ou só na universidade. Na universidade, as pessoas têm uma visão ou uma ideia de mundo, de pessoas, né, mais formada. Então, para mudar, para desmistificar essa visão do indígena, do estereótipo indígena, parte da educação infantil, né? Tem que partir dali, né? Dos pequenos, levar para a sala de aula, tirar aquela cartilha já pré-montada do indígena com aquele cabelo cortado retinho, com aquela peninha, né? E na cabeça e aquela tanga, enfim, tampando só as partes íntimas, né? Porque é essa imagem que é levada para as salas de aula. Então é esse estereótipo que tem que ser quebrado ali, na essência da educação, que é a educação infantil, né? Que é na educação infantil. Então é a partir dali que tem que fazer os movimentos. E somos nós que temos que fazer esses movimentos, né? Nós indígenas que temos que começar a fazer esse movimento, porque nós queremos ser reconhecidos. E penso que seja ali, se dá ali. Nandiá, te incomoda essa data do dia 19 de abril ou não? De certa forma, sim, me incomoda. Porque eu acho que as escolas, né, as escolas, principalmente as públicas, os professores, os educadores, deveriam pesquisar mais sobre as histórias indígenas. Porque nas escolas as histórias são contadas ao contrário do que é ser índio. Então, hoje, para mim, me incomoda um pouco, sabe? Dessa forma, vendo por esse lado, né? Mas ter uma data comemorativa é muito bom, né? É sempre bem-vindo, porque a gente é lembrado e a gente pode também protestar nesse dia, tá dizendo por que a gente está ainda numa sociedade ainda evoluída, a gente está brigando ainda por espaço. E por respeito, né? Por respeito. Então, e principalmente pelo nosso território, né? Que são as nossas terras, que nós não vamos abrir mão disso. Então, nesse dia, que todo o Brasil, até fora do Brasil, porque é um dia internacional do índio, nesse dia as sociedades, as raças estão a se atento ao que vão falar sobre índio. Então, é muito bom esse dia para a gente protestar e dizer o que a gente quer. Qual é o espaço que a gente quer na sociedade. Quer dizer, é um momento de conscientização também, né? É um momento de conscientização, é claro, isso aí. Então, isso que para mim é importante, por esse lado. Mas tem o outro lado que os educadores que estão educando as crianças que são o futuro da geração, eles deveriam contar a real história. Qual é a história do povo Xoclen, aqui em Santa Catarina? O que aconteceu no passado? E para hoje a gente está aqui ainda brigando por espaço, tentando entrar na sociedade. Como dizia minha avó, né? Minha avó sempre dizia isso para nós. Ela dizia assim, os brancos, eles dizem que nós usamos roupa, que nós usamos as coisas deles, mas é eles que fizeram nós ficar assim.
Então hoje, para nós viver no meio deles, como nós não podemos mais voltar para o mato, nós temos que entrar nessa sociedade, temos que usar o que eles usam, a roupa deles, as pinturas deles, a educação que eles querem que a gente tenha. E aí também ela está certa, que hoje eu estou aqui na faculdade tentando fazer um curso, né? Tentando ser inserida na sociedade branca, né? Mas sem deixar de preservar a minha cultura, que é a língua, identidade, né? A minha identidade, os costumes, o dia a dia, as comidas típicas que a gente nunca deve esquecer. Então é isso aí que a gente tá brigando até hoje, e esse dia é bom para a gente protestar também contra o governo, porque o governo nos deve bastante. E o governo do estado de Santa Catarina, ele nos deve. Então, até agora, ele não pagou o que ele deve para a comunidade Xoclen, também como a comunidade Caingangue, que está lá, e os guaranis também, que estão lá brigando por território. Até foi construída uma barragem norte dentro da aldeia, que até hoje o governo federal não pagou os direitos dos indígenas. Bom, nós estamos recebendo hoje 2 estudantes da FURB, né? São indígenas, estudantes de odontologia e de direito, e a gente está falando da questão indígena não só por conta do 19 de abril, a data que já passou, que lembra os índios brasileiros, mas a gente está falando da questão indígena por ser uma questão muito importante para a história do Brasil e para a história de Santa Catarina. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, vamos falar um pouco da realidade das nossas alunas aqui da universidade e da realidade delas no território indígena. A gente já volta.